E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E sejam muito bem-vindos ao quadro de perguntas e respostas dessa semana do Poder do Flash. É isso aí. Vamos começar? Vamos, bora. Então vamos iniciar com a pergunta do Celton Martins Fotos. Consigo fazer fotos externas com o Flash V1 mais octa de 80 centímetros? Com certeza ele consegue. O Flash V1 é um ótimo flash, um flash da Godox, né? Ele tanto serve para fotografar em cima da câmera quanto fora da câmera. Deve ter sido por isso a pergunta dele, né? Se ele consegue fazer foto externa com esse flash e com esse modificador de luz de 80 centímetros que ele tem. Vamos lá. Ele tem um flash bom. A característica desse flash não é de ser um flash muito potente, não é um flash muito intenso, porém é um ótimo flash. E a questão ali tá de que horário que ele for fotografar, né? Qual é a situação de luz que ele vai fotografar. Não existe uma receita de bolo, não existe mágica em relação à intensidade de luz, né? Então muita gente me pergunta, eu tenho um equipamento limitado, não que seja o caso dele, tá? Porque eu acho que o caso dele, ele tem um flash bem bom e um modificador de luz bom também. Eu já vou explicar ali situações que ele possa usar isso aí. Mas sim, ele consegue, mas tem muita gente que se limita, né, pelo equipamento. Tem um equipamento fraco e não consigo fotografar com flash. A questão é, a gente consegue fazer uma foto linda com qualquer flash. Sim, a gente consegue. Com equipamentos simples, muito simples, a gente consegue fazer foto linda. Porém, quando a gente está fotografando externo, a gente não consegue resolver todas as situações de luz ali em qualquer horário, né? Então, porque a gente depende da intensidade de luz que vai estar no fundo. Então, para eu compensar essa intensidade de luz a qualquer horário, eu vou ter que ou fechar o diafragma, ou aumentar a velocidade, e aí eu vou ter que entrar em High Speed Sync, né? Vou ter que ter um flash potente para resolver em qualquer horário. Porém, nada impede de eu fazer exatamente a mesma foto com um horário diferente, né? Quando a luz está menos intensa. Isso é muito importante frisar. A gente consegue exatamente a mesma luz, a luz que tu tá mandando para modelo, tá? E aí eu não preciso tá compensando a luz lá pro fundo, né? Pois a luz já está bem menos intensa. Então eu consigo fazer essa mesma fotografia, a luz vai estar linda, vou estar usando meu flash em autonomia máxima ali, e eu não preciso estar precisando aumentar a velocidade, fechando o diafragma ou usando filtro ND, né? Então essa é uma opção para quem não tem um equipamento muito potente, um flash muito potente. A gente consegue sim uma fotografia linda com qualquer equipamento. No caso ali do Celton, ele tem um flash V1, é um ótimo flash, já tem rádio embutido, tem um modificador de luz bom, relativamente grande, né? Que é um octa de 80 centímetros. Eu adoro, eu tenho 2 ou 3 desse octa 80 centímetros e ele me atende muito, né? Quando eu estou fotografando externo, uso muito ele. O legal desse modificador de luz, que ele é um tamanho híbrido, né? Se eu afastar um pouquinho ele me abre mais a luz, eu tenho mais abrangência de luz, né? E se eu aproximar ele, eu tenho uma luz muito suave. Então, vou dar mais uma dica para ele aqui, tá? Se ele quiser uma luz extremamente suave, aí ele vai ter que buscar por planos fechados, tá? Porque ele vai estar fotografando um modificador de luz que não é muito grande, né? Então, para isso, ele vai aproximar muito a luz. Para ele manter uma luz suave, fazer meio corpo inteiro, talvez ele precise usar daquela estratégia de tirar o assistente. Então ele fotografa com a luz muito próxima lá, uma luz próxima que tem uma luz suave para quem ele está fotografando, e clica, tira o assistente, e depois você repete o clique e tira lá no Photoshop. A gente já dá várias situações, a gente pode dar essa dica que funciona para diferentes situações. Até mesmo porque para quem não tem flash muito potente, para poder aproximar mais a luz ali, né? Então com certeza tu consegue fazer foto externa linda com esse equipamento que tu tem, tá? Presta atenção nas dicas ali, na direção que tu vai mandar a luz, na intensidade que tu vai mandar essa luz, tá bom? Que com certeza tu vai conseguir resolver a tua fotografia de uma forma surpreendente, tá? Então a dica ali, fotografa lá em horários que não estejam uma luz muito intensa, que tu vai ter ótimos resultados. Então basta nos seguir aí, continuar acompanhando, né, nossas dicas, que
tudo que a gente faz é para ajudar os fotógrafos a fazerem fotos incríveis com flash. Então acompanha dicas, sets de luz, tudo a gente vai disponibilizar para vocês de forma gratuita e todos os dias. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta do Eliseu Lima. Ele diz assim: como fazer fotos com octabox em grande angular, mas sem aparecer o flash? Acabamos de falar aqui, tá? Então a gente vai colocar um conteúdo aqui. Amor, repete a pergunta ali, talvez para quem não está entendendo, né, essa situação que pode acontecer, e eu vou explicar melhor um pouquinho da situação, das dificuldades que as pessoas encontram, né, para fotografar com flash, para fazer uma foto linda com flash, usando ali um plano mais aberto. Explica ali. Tá, então eu vou fazer a pergunta do Eliseu de novo. Ele diz assim: como fazer foto com octabox em grande angular, mas sem aparecer o flash? Ó, grande angular, ó, como fotografar com octabox usando a grande angular. Então eu imagino assim, ele tá lá fotografando, né, fazendo o ensaio dele com um octabox, mas aí ele quer fazer um plano aberto, ele quer mostrar toda a paisagem aparecendo e manter a luz para o modelo dele, tá? Então, se a gente for simplesmente colocar a luz lá no modelo dele e tentar pegar o plano aberto, vai aparecer o assistente, né? E como que a gente resolve essa situação? Não tira o assistente, mantém o assistente lá para ele fazer a tua luz, tá? Então clica com o plano aberto da forma que tu quiser, mantém o assistente com a tua iluminação ali, fica prestando atenção na tua luz para modelo, ponto. Acertou a tua luz para modelo, com o assistente aparecendo mesmo, aí tu vai ficar em estátua, fica em estátua e pede para modelo também ficar estátua, tá? Não precisa ficar rigorosamente estátua a modelo, mas é bom para a gente ter referência ali na hora que a gente vai juntar essa fotografia. Então, ficou estátua, o mais importante é não mexer o enquadramento, tá? Paradinho, e pede para o assistente sair. Sai, assistente! Daí o assistente vai sair, tu vai combinar previamente com ele, né? Sai, assistente, mantém o enquadramento. A hora que o assistente saiu do teu enquadramento, e quando falar para ele sair, ele tem que sair de verdade, né? Então, o assistente não tem noção até onde que ele aparece. E quando a gente fala grande angular, plano aberto, é plano aberto mesmo. Então, às vezes o assistente sai 5 metros para o lado e ainda está aparecendo na foto. Então, tem que fazer ele sair mesmo, né? De quase vir para trás de ti. Então, vamos lá. Clicou, apareceu a luz bonita, tudo, sai, assistente! Aí o assistente sai. Quando tu falar para ele sair, ó, tu vai até tal lugar lá, ó, anda 100 metros para lá, para ele não aparecer mesmo, tá? Para não te incomodar depois na edição. Clicou a segunda foto sem o assistente, repetiu, né? O enquadramento, o que tu vai fazer? Tu vai jogar no Photoshop essas duas fotos, tá? Joga essas duas fotos no Photoshop, a gente tem um tutorial para isso. Eu vou colocar aqui. Vai colocar aqui vídeo, o tutorial, tá? mas para explicar de forma mais rápida, a ideia é colocar a foto que tem o assistente numa camada de cima e colocar a foto sem o assistente numa camada de baixo. Da forma mais simples possível para fazer isso, tu seleciona a borracha, tira toda a dureza ali do pincel da borracha, né? E apaga onde está o assistente. O que vai acontecer? A foto de baixo vai começar a aparecer. E como tu fez a foto muito parecida, no enquadramento muito parecido, vai parecer que não tem o assistente ali. O assistente vai começar a sumir e vai ficar só a foto de trás, tá? Então, uma dica ali adicional para quando for fazer isso aí, é baixar a opacidade da camada de cima, né? Para que tu consiga ver a camada de baixo, tu consegue alinhar daí, volta a opacidade, tira ali o assistente e voa lá. Tirou o teu assistente, manteve tua luz e resolveu a tua fotografia. Então, eu vou colocar aqui, tá? É só vocês... Tudo que o Yuri falou, agora vocês vão ver na prática. Eu fazendo isso, tanto fotografando quanto editando. Isso aí. Vamos lá. Tá, vai. Ergue um pouquinho a luz, Quinho. Afasta, dá um pouquinho pra trás, Quinho. Isso, obrigado. Ergue um pouquinho a luz, tá. Ergue o rosto, amor, fecha o olho. Eu vou travar o foco, peraí. Pra não mudar nada. Todo mundo sai, fica modelo. Cuidado. Fechou. Então vamos lá. Uma maneira muito fácil, né, e eficiente, que eu costumo usar muito de remover o assistente nas fotos, quando a gente precisa dessa fotografia com um plano mais aberto, né, pegar o céu, mostrar mais do ambiente. Eu costumo fazer duas fotos, então uma foto com a luz perfeita na modelo, que foi pensada previamente, a gente faz a foto,
E depois repete a mesma foto, pede para a modelo ficar paradinha e pede para o assistente sair, né? Então vamos lá. E vamos jogar. Essas fotos já foram tratadas no Lightroom rapidamente. Vamos jogar aqui para o Photoshop. O que eu costumo fazer? Eu jogo esta imagem para baixo desta. Um truquezinho aqui para alinhar. Baixa a opacidade e vai buscando alinhar a foto. Pega alguma coisa ali para se basear, né? Peguei os morrinhos lá atrás. Ali, alinhou. Volta com a opacidade normal, né? Agora eu posso centralizar só essas duas fotos aqui, ó. Voltar ali pro quadro, né? Dei o OK. Agora eu vou apagar, simplesmente apagar. Tiro toda essa dureza, isso é importante, né? Para não aparecer muito marcado. Eu vou apagar o assistente e a luz. E sai como um passe de mágica. Essa luz no chão eu não curto muito, então eu tiro também. Porque o olho bate sempre na alta luz, né? Então vamos priorizar a luz ali só na modelo. Tirando o assistente. A parte mais difícil já foi feita. Agora eu faço alguns ajustes aqui para não ficar nenhum vestígio de que foi manipulado, né? Pego o pincel, jogo um fluxo bem baixo. E era isso. Vamos lá. Como aqui tá escuro, não vai aparecer, né, essa repetição aqui do carimbo. E é isso aí, a foto tá pronta. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Alexandre. Ele diz assim: pode usar CTO no Flash? O que devo fazer para fazer uma diferença na luz? Ó, a pergunta dele, muito interessante a pergunta dele. Vou ver se eu explico um pouquinho sobre isso, tá? O que seria o CTO? CTO basicamente é um filtro, tá? Então um filtro ele tem a função de filtrar, mas por que CTO? Correction to Orange, né? Correção para laranja. Vamos lá. Esse filtro é um filtro CTO. Ele tem a função, o que o filtro faz? Filtra. Então imagina que quando a gente fala de iluminação e cor, né? Todas as cores é o branco. Quando a gente está falando de luz, ao contrário de, por exemplo, tinta. Tinta, todas as cores junto fica preto, né? E o flash é luz, certo? Então, aquela lâmpada ali, ela está saindo RGB, tá saindo ali todas as cores através de 3 canais ali. O R, né? Red, Green e Blue, tá? Vermelho, verde e azul. E a união dessas 3 aqui, 3 cores primárias, vai juntar todas as outras cores. E quando a gente coloca um filtro na boca do flash ali, na saída do flash, o que esse filtro vai fazer? Ele vai barrar tudo que não for aquela união daquelas cores ali. Então ele só vai deixar passar o que for o laranja, beleza? As outras cores vão ser barradas, não vai passar daquele filtro. Então quem pensa, colocar qualquer cor ali, o flash vai transformar aquela cor. Não, na verdade ele filtra aquelas cores e só deixa passar a cor do filtro. O que acontece? Por isso que geralmente quando a gente coloca filtro, coloca gelatina, a gente perde intensidade de luz, né? Por que a gente perde intensidade de luz? Porque a gente está deixando alguns canais ali, né? Deixando de passar outras cores que viriam para dar mais intensidade. Por isso que o branco ele é bem intenso, né? Então a gente tira a cor, tira um canal de cor ali, ele fica mais fraco. Então vai passar só o que for laranja. Não existe regra, tá? Pode sim usar,
pode usar celofane. Eu, por exemplo, fotografo usando celofane, né? Não gelatina. Eu sempre achei celofane muito prático e muito barato. Então eu quero fazer uma luz azul. E dá pra mudar o tempo todo. Dá pra mudar o né? tempo todo. É realmente muito barato. É R$1,50 uma folha de celofane e dura bastante, né? Então eu acho muito prático usar dessa forma. Então a pergunta dele foi em sentido de fazer uma luz mais criativa. Então pode sim, na verdade, pode e deve experimentar luzes criativas colocando celofane, gelatina, CTO, né? O CTO, na verdade, ele vem para corrigir aquela cor. Ele é mais utilizado para equilibrar. Por exemplo, eu estou num ambiente que está mais laranjinha, né? O fundo do ambiente. Aí, para quando a gente joga o flash, ele vem para corrigir, né? Pra ficar tudo no exatamente, para trazer o mesmo tom, para não parecer que a luz do flash veio realmente trazer uma outra tonalidade para quem a gente está fotografando. Então, essa seria a função do CTO, né? E eu não costumo utilizar, até porque nas minhas fotografias eu nem tenho o intuito de querer esconder que eu usei flash, né? Eu tenho uma linguagem muito marcante, que eu uso flash, que eu mostro. Então, eu gosto de trazer esse contraste de cores também. Muitas vezes meu fundo tá bem amareladinho lá e eu jogo um azul e aí faço aquela brincadeira de equilíbrio de cores, quente, frio, né? Escuro, claro, tudo isso traz uma sensação diferente na nossa fotografia. Então pode sim e deve utilizar, tá? Mas não é uma regra, não existe regra nem na fotografia de flash, que deve ser seguida ao pé da letra. Porém, basta a gente saber o que é o certo, o que geralmente funciona, ou seja, andar nas regras ali, né? Para depois a gente aprender a quebrar essas regras. Então, acredito que eu respondi a tua pergunta, tá? Não existe uma situação que tu precisa usar o CTO, né? A edição tá aí para nos ajudar também. Eu acredito que antes de começar a investir para chegar em tal resultado, tem a gambiarra e aí depois em cima da gambiarra tem a edição e geralmente funciona muito bem, né? Quando a gente brinca que a gambiarra e tal, né? Muitas grandes produções de moda, grandes produções publicitárias são baseadas em gambiarra, elas são feitas, ninguém vê os bastidores, né? A gente vê o resultado pronto ali. Então, eu fiz um workshop com o Lucas Rosa, de Photoshop, né? E ele fez imagens publicitárias pro McDonald's. E ali ele mostrou para nós os bastidores e tem coisas que a gente não imagina como são feitas, né? Veja lá, o McDonald's, quem imagina que atrás de uma grande produção do McDonald's tem gambiarra, tem palito, tem coisa, né? Tem uma junção de várias coisas ali nos bastidores que a gente não faz ideia. Então, galera, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de fazer gambiarra e não se trave no detalhinho, não se trave no eu não tenho tal equipamento, eu não tenho tal coisa. Sempre há uma forma de fazer com uma gambiarra e a gente atingir um resultado incrível, tá bom? Para tudo tem um jeito e feito é melhor que perfeito. Nossa, respondi essa, foi intensa. Deu até uma de coach aí. Foi uma mental coach. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Bora lá. É do Fernando Serrui, acho que é assim que pronuncia. Serrui. Serrui Fotografia. Uma foto aberta, eu fazendo uma iluminação fechada, do meio do corpo para cima, está correta? Entendi a pergunta dele. Então vamos lá, para ver se eu entendi, para desenhar ali, também para minha compreensão vai facilitar, né? Então, ele fazendo uma fotografia aberta, ou seja, um ângulo aberto, e a iluminação fechada, pelo que eu entendi, é ele priorizar a iluminação em uma parte do corpo. Acho que é isso, tá? Se está correto ou não, quem pode me dizer melhor do que eu é você. A resposta está assim, ó. Se isso te agrada ou se isso te incomoda, né? Se isso te agrada, não está errado. Se isso te incomoda, está errado, tá? Então vamos imaginar que te agrada. Minha resposta é, continua fazendo. Se te agrada e agrada teus clientes também. Às vezes agrada a gente e nenhum cliente te agrada e a gente não é contratado por ninguém e daí tá errado, né? Então existe um balanço ali, um equilíbrio. Então o que eu preciso frisar aqui? Se isso tá te incomodando, se isso é alguma coisa que tu precisa resolver, aí eu vou te ajudar nessa questão técnica, tá? Vamos lá.
Tá fotografando um plano aberto, e vamos imaginar que num plano aberto, tá fotografando uma pessoa, essa pessoa vai aparecer a pessoa de pé, provavelmente, né? Então, se ela tá de pé, se tu tá fazendo essa iluminação e tá ficando fechado, deve ser por algum motivo que essa luz está ficando fechada. Então, eu vou citar alguns motivos aqui. 1. Direção da luz errada. Isso acontece bastante, né? Prestar bastante atenção na direção da luz. 2. Distância da luz. Qual é a distância que tu tá mandando essa luz? 3. Modificador de luz errado, tá? Porque um modificador de luz errado, tu vai mandar essa luz de forma errada. Ela vai ir mais concentrada. Então, vamos lá. Primeira, qual era? Me perdi. Direção da luz. Direção da luz errada, presta atenção. A luz, ela vai sempre abrir, tá? Independente do modificador de luz que tu usar, ela tem a tendência de abrir mais. Então, mas e se eu fotografar com um modificador de luz que é um snut, né? Que é extremamente fechado ali. A tendência da luz é abrir. Se eu focar um snut, tá? A 1 metro e focar um snut a 20 metros, essa luz vai chegar diferente. Lá nos 20 metros, o snut vai virar uma luz grande, porque a luz abre, tá? Ela tem a tendência de abrir. Então, a direção... Mas não suave, né? Não suave, exatamente. Aí é outra questão que é a natureza da luz. Mas a gente nem entrou nesse quesito ainda, né? Porque a natureza da luz é se essa luz aí dura ou vai suave. Mas vamos resolver uma coisa de cada vez. O que ele está errando, se ele está encontrando problema em fazer essa luz fechada, é provavelmente a direção da luz, distância da luz e o modificador de luz que tu está mandando, tá? Então vamos lá, direção da luz. Procura mandar essa luz, eu sempre priorizo a luz no rosto, né? No rosto, meio corpo. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que ter uma luz ali chegando nos pés da pessoa. Às vezes eu faço esse tipo de iluminação fechada e não me incomoda de forma alguma, mas quando eu faço isso, eu faço conversando com o meu enquadramento, tá? Não em plano aberto. Então, se tu for fazer plano aberto e quer corpo inteiro, manda a direção da luz correta. Então, joga 45 graus, tá? E aí a gente vai estar conversando também com a distância que a gente vai estar mandando a luz. Então, para mandar esses 45 graus, afasta essa luz, faz uns 2, 3 testes ali da direção e da distância da luz, que tu já vai resolver esse teu problema, tá? O que pode acontecer é de tu errar, de tu faltar a tua intensidade de luz. Porque, por exemplo, eu mando com um modificador de luz grande, né? Que é o terceiro passo ali. Mando com um modificador de luz grande. Se eu não tenho um flash muito forte, pode acontecer de eu tá pecando ali na intensidade de luz, tá? Então, mandou na direção correta, na distância correta, fez 2 testes. Olha, me agradou isso aqui, aí tu clica. Mas e se essa distância e se essa direção depender de um assistente próximo ali? Aí voltamos lá para aquela questão que a gente consegue resolver tirando o assistente, clicando 2 vezes, né? Então, se tu perdeu a intensidade de luz ali, aproxima o máximo que tu conseguir e manda essa luz de forma homogênea, arrumando a direção e eu faço assim, porque eu imagino que eu tô com um tripé na mão. Faz assim para eles verem lateralmente. Isso, eu faço assim, ó, geralmente que o tripé da iluminação, né? Então baixa um pouquinho a luz, sempre que eu tô fotografando e quero mostrar para o assistente, eu vou lá, pego a luz para ele entender, né, o que eu quero exatamente. Às vezes uma palavra que eu falo, o assistente já vai se ligar, mais frontal, mais lateral. Aí ele já sabe exatamente o que eu vou fazer com a luz, tá? O que ele precisa fazer com a luz. Então, não existe o certo e o errado. Se isso está te agradando, continua a fazer tranquilamente, está agradando teus clientes. Se tu acha que precisa melhorar isso aí, já te falei a dica, direção da luz e distância da luz também, tá? Busca um modificador de luz grande, para ele ter uma maior cobertura de luz, para essa tua luz chegar de forma suave. E se tu não está buscando uma luz suave, meu amigo, aí tu pode afastar a luz, porque a luz vai ser uma luz dura mesmo, né? Aí tu pode afastar a luz com o flash cru mesmo. Quanto mais tu afastar, independente do flash cru ou com modificador de luz, né? Quanto mais tu afastar, mais abrangência de luz vai ter. Então, se tu aproximar muito, a gente vai ganhar intensidade, porém vai perder a cobertura da luz. Lembra que a luz vai abrindo, né? Então, fotografa um pouco mais de longe ali, eu tenho certeza que tu vai conseguir mandar essa luz homogênea, tá bom?
Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Tércio Nobre Fotografias. E ele diz assim: como fotografar LED pisca-pisca de Natal com flash? Ah, legal. Agora essa época é bem propícia para a gente responder essa pergunta, né? No quadro passado teve uma pergunta similar, né? Com luzinhas de Natal, alguma coisa assim. Sim, Beleza. Então a pergunta é, né? Como juntar a luz de LED, luz contínua do LED, com a luz do flash? Vamos lá. Como eu quero essa luz de LED? Como que eu vou fazer essa luz de LED? Como tu faria essa foto sem o flash? Como que tu faria essa foto? Pensa aí. Faz a foto como se tu fosse fazer sem flash. Tá, Yuri, mas eu vou fazer com flash. Aí que tá a questão. Para te captar a luzinha, tu vai ajustar na câmera, não vai? Não vai precisar do flash para ajustar a luzinha. Então, ajusta na câmera a forma que tu quer essa luzinha, né? Eu não sei, tudo é uma questão de gosto, né? Mas eu não sei de que forma tu quer essa luzinha. Se tu quer ela mais clara, mais escura, mais perto, mais longe. Mas isso tu vai ajustar na câmera, tá? E o legal da luzinha é que a gente pode aproveitar o potencial que ela tem para a gente criar uma fotografia incrível com flash, né? Utilizando o efeito buquê com uma luzinha. Então aproveita a luzinha aí. Como é que é o efeito buquê? Tem um tutorial, né? De graça, né? Tem um tutorial de graça, de uma aula completa como fazer o efeito buquê. Então, mas aquela é externa. Então imagina que tu tá numa área interna. Como é que tu vai fazer? Resolveu a tua foto ali sem o flash, tá? Para te criar o efeito buquê, o que tu vai fazer? Tu vai usar a lente que tu tem a maior distância focal, tá? Então, por exemplo, a minha é uma 70-200. Mas quem não tem uma lente com grande distância focal, o que a gente faz? Busca a lente que tenha maior abertura. Então, por exemplo, uma 50 1.8, tá? Pega essa lente, independente se tá com uma grande distância focal. Se tu tá com uma grande distância focal, por exemplo, uma 70-200, vai usar ela em 200. Porque aí o efeito buquê vai ser maior, aquela luzinha vai se transformar maior. Quanto mais longe tu tiver, né, do teu motivo, do teu modelo, né, maior vai ser aquela luzinha, tá? Então, usa em 200mm e em 2.8. Se eu tô com 50mm, usa em 1.8. E aí como que eu vou fazer para desfocar? Quanto mais desfocado tiver, mais vai ter aquele efeito buquê também, tá? Então, fotografa em 1.8, se tu tiver com a 50 1.8, né? Independente da lente que tu tiver, usa a abertura mais aberta. Se tá com uma lente com uma teleobjetiva, por exemplo, 70-200, fotografa em 200, com a maior distância focal, tá? Faz essa foto e joga o flash só para tua modelo ou só para os teus modelos, tá? Para te misturar essas duas luzes ali, tu tem que cuidar para o flash não matar, não tirar o efeito daquela tua luzinha no fundo. Então, a dica que eu te dou aproxima muito o teu modificador de luz, o teu flash, do modelo, tá? Vai ganhar intensidade de luz, tu pode trabalhar com carga baixa, tá? E por que aproximar? Porque aproximando, imagina que estou fotografando num estúdio, um lugar fechado, uma casa de um cliente. Aqui, vem um pouquinho pra cá, amor. Ó, a Maitê tá aqui, tá? A Maitê tá aqui e aqui atrás é a luzinha. Então a Maitê é minha modelo. Se eu aproximar muito a luz da Maitê, o que que acontece? Eu acabo barrando, limitando a luz que vai vazar pro fundo. Então isso é muito legal de fazer nesse tipo de fotografia, tá? Aproxima muito o modificador de luz ali de quem tu está fotografando, porque aí tu vai limitar a luz pro fundo. Outra coisa que vai limitar a luz de ir pro fundo é a direção que tu vai mandar a tua luz. Manda a tua luz um pouco mais de cima aqui, ó. Manda a tua luz de cima e bem próxima, tu vai barrar quase toda a luz que iria pro fundo, né? E aí sim tu vai conseguir mesclar. Tu vai conseguir manter o efeito da luz do LED lá no fundo e tu vai ter a tua luz linda aqui com o flash na tua modelo. Aonde pega o flash, tu vai ter uma altíssima qualidade, tá? Então, ajustou a tua câmera ali pro fundo, depois ajusta a tua luz aqui da forma que eu te ensinei para tua modelo. Eu tenho certeza que tu vai fazer uma foto linda. Manda os resultados aí para nós que eu quero ver. Muito bem, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Richard Ferreira Fotos. Ele diz assim: quais difusores de luz você gosta de trabalhar? Deve ser modificadores de luz, né? Na verdade, assim, o que é o difusor, né? Para quem não conhece, o difusor
ele faz parte de de alguns modificadores de luz. É um tecido branco, né? E a intenção dele, o objetivo dele é difundir a luz. Como que a luz é difundida? Imagina que aqui é meu tecido, tá? É o tecido branco, beleza? Esse tecido branco aqui, ele vai ser uma barreira de luz ali entre o flash e a modelo. O intuito dele é quebrar os fótons de luz. Nossa, fótons de luz, né? Imagina que a luz ali é cheia de partículazinhas de luz. Essas partículazinhas se chamam fótons, tá? Então, vai sair cheia de partículazinhas de luz aqui, só que elas vêm reta. Geralmente, é uma luz muito dura, ela vem retinha. Então, ela vai espalhando devagarinho para abrir, tá? Então, o flash vai sair reto, essas partículazinhas retas, e elas vão se encontrar com o difusor. E o difusor, ele tem a missão de quebrar elas e espalhar. Então, imagina que elas estão indo retinhas, tá? Então, eu vou bater aqui, ó. Elas vão retinhas do flash, e quando ela encontra o difusor, elas são quebradas. Elas são peneiradas. Então, vai luz para tudo que é lado, ó. Vai, elas vão todo, sabe? Ela muda, elas continuam indo reto, mas tipo muda a direção, né? Então vão várias partículas, vários fótons em várias direções. E isso torna a luz suave. Ela deixa a nossa luz mais suave, porque em vez de mandar uma luz direcional, o difusor ele vai quebrar essa luz, tornando a luz mais suave. Então isso é um difusor de luz, tá? De que forma que a gente usa um difusor de luz? A gente pode usar ele diretamente, até mesmo com a luz do sol, e ele vai fazer esse trabalho de difundir a luz. E ele vai aumentar a cobertura de luz. O difusor, ele não tem só a missão de quebrar a luz. Ele também tem de aumentar a cobertura de luz. E aí está a grande sacada também. Porque ele vai deixar a luz mais suave, por quebrar a direção dos fótons, né? E também, quanto maior for a tua fonte de luz, mais suave ela vai ser. Então, quando a gente está utilizando um modificador de luz grande, por exemplo, um octabox, até mesmo uma sombrinha, o teu difusor ali vai ser a tua fonte de luz. Então, quanto maior for ele, mais suave vai ser a tua luz, beleza? Agora, quais eu gosto de utilizar? Eu acho que a pergunta dele foi... Eu aproveitei para explicar o que era difusor, né? Mas a pergunta dele, quais modificadores de luz eu gosto de usar? Todos que eu tiver disponível, eu gosto de testar, gosto de conhecer e experimentar. Existem fases em que eu estou usando mais softbox, outros octabox, mudando o tamanho deles influencia bastante na nossa luz também. Então eu sou um fã de luz suave, eu gosto de modificadores de luz grandes, tá? Então octabox 120 centímetros, octabox 150 centímetros. Agora parei de usar um pouco o de 150 centímetros, que ele é muito pesado, o assistente sofre muito, então para 30 centímetros ali de diferença, eu acho que não vale o esforço, né? Porque para montar é muito chato também, esse meu modificador de luz que eu tenho. Então, eu gosto de modificadores de luz grandes, tá? O teu queridinho agora é o de 120. É o queridinho de 120, mas ele é um ordinário, tá? Porque eu fotografo muito e muito externo, né? Então, quando a gente está fotografando externo, nosso maior inimigo é o vento. Então, eu costumo quebrar um por mês. Um por mês ou um a cada 2 meses, tá? Sempre quebrando, tá? Por mais que a gente cuide, por mais que a gente use peso, às vezes a gente se descuida, o assistente se descuida e o tripé cai, tá? E quando cai, quebra a varetinha ali, às vezes dá para consertar, na maioria das vezes não dá, e infelizmente eu não consegui achar um modificador de luz ideal, que seja fácil de montar. O bom desse modificador de luz da Octabox da Godox, por exemplo, é que ele é muito prático, né? A gente monta como um guarda-chuva ali e ele tá enorme, coloca o difusor na frente e toca o pau. Esse é muito bom, né? Mas a desvantagem dele é que ele é realmente muito frágil. Como ele monta como um guarda-chuva, ele quebra como um guarda-chuva também. Caiu, quebrou, tá? Então prestar atenção nisso. Gosto muito de usar o Octabox de 80 centímetros, tá? Por ele ser menor, ele parece ser mais reforçadinho também. Parece que ele demora um pouquinho menos para quebrar. E existem modificadores de luz, como o Octabox, que não quebra, como esse meu de 150 centímetros, que eu
usei como exemplo. Só que ele monta de maneira diferente. Isso, a montagem dele é muito demorada, é muito chata, é ruim. Varetinha por varetinha. São varetinhas, são 8 varetinhas que a gente tem que montar, botar na ponta do tecido ali, colocar no anel, no adaptador, depois colocar o difusor. É uma mão de obra para montar, né? Ele é bem robusto, não quebra, e a vantagem dele é essa, que não quebra, ele é grande, ótimo, é pau para toda obra. Porém, se a gente, por exemplo, eu gosto muito de fotografar em várias situações, vários lugares, então eu quero aproveitar ao máximo a locação. E muitas vezes, para isso, a gente precisa entrar no carro, colocar todo o equipamento dentro, se deslocar, né? Nem sempre é perto, e isso torna o ensaio menos dinâmico, né? E então eu prefiro arriscar, fotografar com modificadores de luz mais frágeis, mas também a praticidade é enorme, tá? E existe também a opção de fotografar com softbox, tem um montável, mas ele também é frágil da mesma forma. E gosto muito de fotografar com Beauty Dish, ele é um modificador de luz. O Beauty é ótimo, né? Ele é ótimo, porque ele não quebra, se cair não quebra, é realmente muito bom. Ele tem uma luz dura, não é a característica de luz que eu gosto de fazer, mas ele é um modificador de luz híbrido, né? Porque quando a gente aproxima muito a luz, o que acontece? A gente tem uma luz suave. Então, se a gente quiser fazer um retrato bem fechado no rosto da modelo, o Beauty Dish ele é um ótimo. E assim, tirando que ele tem uma luz linda, ele dá uma luz linda porque ele dá muita textura na pele, dá uma textura linda. E o IRC, né, que seria o índice de reprodução de cor, é altíssimo. Então a gente tem, quando a gente quiser fazer um retrato, o Beauty Dish ele é um ótimo modificador de luz, tá? Talvez o melhor, um dos melhores para a gente fazer um retrato fechado, um retrato de beleza, que ele aparece muitos detalhes. E sombrinha, né? Esqueci de falar. A sombrinha é um modificador de luz extremamente barato, extremamente prático e bom. Extremamente bagaceiro também, que caiu, quebrou, tá? Mas é muito barato mesmo. Mas é bem baratinho, vale a pena. R$29, geralmente a sombrinha mais cara que eu já paguei, eu acho que foi R$40, R$50, tá? Tem sombrinha pequena, tem sombrinha grande e é um ótimo modificador de luz. Porém, a sombrinha, ela espalha a luz para todo que é lado. Então, quando a gente está buscando uma luz mais direcional, né? Ela talvez não seja o melhor modificador de luz, mas ela é disparado o melhor para quem está começando a fotografar com flash. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Luiz Cláudio Viana e ele diz assim: existe uma forma rápida, sem ter um fotômetro, de medir a luz? Sim, a forma mais rápida é conhecer o teu equipamento. Conhecer como o teu flash trabalha com o teu modificador de luz, tá? Vou dar o exemplo. Eu gosto de fotografar com a D200 dentro do meu octabox de 120 centímetros. Ou com a D600 dentro do octabox de 120 centímetros. Eu sei como que esses dois flashes trabalham em modificadores de luz diferentes, tá? Por isso que eu digo, a forma mais rápida é tu conhecer o teu equipamento. Por quê? Porque ali, conhecendo as limitações e o potencial do teu equipamento, tu vai conseguir de forma rápida. Como que eu faço, tá? Eu ajusto a minha luz, geralmente, em 2 cliques, tá? Eu sei quando está o octabox no AD200, ou até mesmo no V1, eu conheço todos os meus... A ideia é tu botar o teu modificador, teu flash, em todos os teus modificadores de luz que tu vai usar. E aí tu sabe qual é a carga que tu vai utilizar para quando tu for fotografar, acertar de forma rápida, né? Então, eu compro um modificador de luz novo, eu vou lá e testo meus flashes, como que eu vou usar ele. Qual é a carga que eu costumo usar, porque eu fotografo manual, tá? A forma, sem usar fotômetro, a forma mais rápida, e eu não uso fotômetro. E eu acredito que quebra muito a dinâmica, né, do trabalho. Eu tendo que ir lá medir a luz, porque a luz não é para ser medida, né, é para ser entendida. A gente não precisa ler a luz, tá? Então, eu vejo a luz lá, boto meu modificador de luz 120 centímetros no AD200, eu sei que a tal distância, a distância que eu costumo usar, por exemplo, a 1 metro, 1,5 metro, eu vou usar lá 1/16 de carga para determinado diafragma que eu estiver usando, tá? Então, eu faço um clique, putz, 1/16 ficou um pouquinho subexposto. O que eu preciso fazer? Ficou um pouquinho escuro naquele modificador de luz, né? Então, ficou um pouquinho escuro. O que eu faço? Tá em 1/16, se ficou um pouquinho escuro, eu aumento lá para 1/8, né? Pum, acertei. Geralmente é bem assim que funciona. Eu conhecendo o modificador de luz que eu estou trabalhando,
como ele trabalha com o meu flash, é dessa forma que eu vou acertar. O máximo que eu erro são 3 vezes, tá? Por quê? Eu já sei como eles trabalham e eu testo muito antes em diferentes situações de luz, tá? Então eu faço muito isso e isso funciona demais. Então a ideia aqui é... coloca um valor aproximado que tu fez no teu teste lá. Por exemplo, 1/16 a 1,5 m naquele modificador de luz. Ficou fraco, aumenta a carga. 1/8, ficou fraco, aumenta para 1/4. Perfeito, acertou. Ah, ficou estourado, baixa para 1/32. Dessa forma tu vai acertar. Ajustando essa distância, tá? Nessa configuração que tu tá fotografando. Ajustando essa distância, tu não vai precisar mais mexer. Tu vai fazer essa medição ali, vai manter aquela distância e pronto. Ah, mas e tem uma situação de luz que eu precisei usar mais distante a minha luz. Então, se tu sabe que tu alterou a distância, o que tu vai precisar fazer? Tu vai precisar aumentar a carga, beleza? Eu estava em 1/16, a 1,5 m mais ou menos, precisei afastar um pouquinho, o que eu faço? Eu nem ajusto a carga antes. Eu clico e vejo quão escurinha ficou, quanto escura ficou. Se ficou muito mais escura, eu vou jogar minha carga lá, se está em 1/16, eu vou lá para 1/4. Provavelmente eu vou acertar. Se eu não acertar, eu vou ajustar só mais uma vez para aumentar ou diminuir a minha carga. Beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos para a nossa última pergunta de hoje. É uma pergunta do Sami Halley Fotos e ele diz assim: gostaria que me indicasse um flash tocha de entrada que seja em conta o valor. Então o Sami perguntou para nós um pouquinho antes de nós gravar, né? Então vamos lá. É o K150 da Godox, é um de entrada, né? Então o que tu vai precisar é que ele dispare um flash bom, porque a marca é boa, uma marca boa da Godox. E ele não é um flash muito potente, tá? Mas como é um flash de entrada que tu me pediu, esse é uma ótima recomendação. K150, ele fica ali em torno de 450, 500 reais, depende do lugar que tu compra, 600 tá? Até dependendo do É, local, isso aí. né? E é um flash muito bom, tá? Eu sei que ele é um flash da Godox de entrada, porém ele faz o serviço dele, beleza? Tem fotocélulas, vai gostar bastante. Então é isso, galera. Essas foram as perguntas do Perguntas e Respostas dessa semana. Muito obrigada pela participação. E se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o Yuri, pode deixar aqui, tá? No vídeo, o seu comentário com a sua pergunta. Ela vai ser respondida na semana que vem. Ou então, pode ir lá nos stories, que todo dia tem uma caixinha de perguntas para você fazer a sua pergunta sobre fotografia com flash. É isso aí. Qualquer coisa sobre fotografia com flash que eu puder ajudar, tamo aí, eu quero te ajudar a fazer fotos incríveis com flash. E tudo isso dessa forma, né? De forma simples, prática e objetiva. Não tem frescura. A gente quer te ensinar a fazer foto linda com flash da forma mais rápida possível, tá bom? É isso aí. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!